Bom dia, boa tarde, boa noite. Sétimo ano, vamos para a nossa segunda aula. Como eu falei no grupo do WhatsApp, a aula ficará no canal do YouTube, então quem quiser rever depois, fique à vontade, ok? Inclusive eu recomendo. Então vamos lá. Nosso assunto hoje vai ser o Present Continuous. O que é o Present Continuous? Veremos agora em inglês. O Present Continuo, aqui eu o presente contínuo, eu coloquei em português, né? Porque em inglês é present continuous, em português é presente contínuo. Ele deve ser usado para expressar uma situação que está em progresso, ou seja, uma ação que ainda está acontecendo. Prestem atenção. O que eu quero dizer é, aquela ação que ainda está acontecendo, que não foi terminada, que está em progresso, nós usaremos em inglês o present continuous, ok? No português, ele é equiparado ao gerúndio, aqueles verbos que terminam em indo, ando, endo. Vocês lembram? Não sei se vocês já estudaram. Se não estudaram, irão estudar. Agora vejam, são aqueles verbos, por exemplo, vejam aqui abaixo: andando, comendo, fingindo. Por exemplo, vou dar um exemplo em português. Eu estou comendo pipoca. O que é que acontece nessa frase? Eu já comi a pipoca? Não. Eu vou comer a pipoca? Não. Eu estou comendo a pipoca, mas eu já terminei? Não. Ou seja, essa ação está em progresso, não é? Como diz aqui na definição. Então, quando essa ação está em progresso, ela está acontecendo naquele momento, eu vou usar o present continuous, certo? Que é equiparado ao gerúndio em português. Certo, meus queridos? Então vamos ver agora em inglês como é que a gente faz. Vejam, é muito simples, não é difícil. Tem esse esqueminha aqui, essa sequência, vejam. Primeiro é o sujeito da frase. Segundo, você usa o verbo to be. Lembram do verbo to be, não é? Todo mundo já sabe o verbo to be. Vocês já estão cansados de saberem o que é o verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is. É o verbo ser ou estar, ok? Mais o verbo principal. Lembrando que a terminação no inglês é ing. Você acrescenta o ing ao final do verbo, certo? Então, se no português é indo, ando e endo, no inglês é apenas uma. Tá vendo como o inglês é ainda mais simples? No inglês é apenas uma terminação que vai indicar o present continuous, que é o ing. Tenho 3 exemplos aqui muito simples para que vocês entendam. Vejam, 3 frases. A primeira: I am teaching English now. I am teaching English now. Eu estou ensinando inglês agora. Vejam, eu, sujeito, mais o verbo to be. Am é o verbo to be que acompanha o pronome I. I am mais o verbo principal, que é o verbo que indica a ação, com a terminação ing. Teaching. I am teaching. Ok? Outro exemplo, segunda frase. She is coming home. She is coming home. Ela está vindo para casa. Veja, she, sujeito, mais verbo to be, is, é o verbo, é a forma verbal do verbo to be, que acompanha o pronome she, mais o verbo principal com a terminação ing. She is coming home. Ok? Agora, o terceiro exemplo. We are going to the school. We are going to the school. Nós estamos indo para a escola. Vejam, nós, sujeito. Are, que é o verbo to be que acompanha o pronome we, que quer dizer nós. Going é o verbo go, mais a terminação ing, que é o verbo ir. E o resto, o complemento da frase. We are going to the school. Nós estamos indo para a escola. Vejam, segue sempre esse padrão. Padrão. Segue sempre esse padrão. Sujeito mais verbo to be. Lembre que o verbo tem que ser a forma verbal que acompanha o sujeito. Entenderam? Mais o verbo principal. Qual é o verbo principal? É o verbo que está indicando a ação daquela frase, com a terminação ing. Certo?
Coloquem isso, durmam com isso embaixo do travesseiro. Com esse esqueminha, com essa sequência. Sujeito, mais verbo to be, mais verbo principal, terminação em ing. Ok? Vamos ver agora algumas pequenas observações. Primeiro, vejam aqui em vermelho. Deve-se retirar o e dos verbos terminados com essa letra antes de se acrescentar o ing. Por exemplo, o verbo ride aqui, que é o verbo andar. Fica she is riding a bike now. Ela está andando de bicicleta agora. Veja que eu retirei o e e acrescentei o ing. O verbo to dance, que quer dizer dançar, também é a mesma coisa. Vocês estão vendo na frase abaixo. Eu retirei o e e acrescentei o i, o n e o g, certo? Outra observação. Deve-se dobrar a última letra dos verbos monossilábicos terminados em CVC. CVC é o quê? Consoante, vogal, consoante. Antes de acrescentar o ing. Vejam só. Parece difícil, mas não é. Você pega as 3 últimas letras do verbo. Se essas 3 últimas letras do verbo forem consoante, vogal no meio, consoante, você repete a última consoante. Entenderam? Por exemplo, o verbo swim, que quer dizer nadar. Vejam, as últimas 3 letras são o W, o I e o M. W, consoante, I, vogal, M, consoante. Então, o que é que eu faço? Eu repito o M, eu dobro o M e acrescento o ing. Vejam aqui na frase abaixo. He is swimming on the lake. Ele está nadando no lago. Entenderam? O verbo to put, que quer dizer colocar. A mesma coisa. Ele só tem 3 letras até. Fica até mais fácil. Consoante, veja. Consoante P, U, vogal no meio, T, consoante. Consoante, vogal, consoante. Aí eu repito o T, que é a última consoante. She's putting the folders in the drawer. Ele está colocando as pastas na gaveta. Vejam que eu dobrei a letra T. Ok? Então, é isso. Certo, meus queridos? Vamos ver só um esqueminha aqui. Vejam só. Para vocês lembrarem da sequência para formar o present continuous. Veja, sujeito. I é um sujeito. Eu. Am. Deixa eu ver um verbo. Am é o verbo to be, não é? Am. Deixa eu ver uma. Playing games. I am playing games. Eu estou jogando games. Vejam, isso é uma ação que está acontecendo agora. Ela não foi terminada e nem ela ainda irá acontecer. Se ela for acontecer, ainda é no futuro. Então ela é do presente, porém ela é uma ação contínua, que está em progresso. Entenderam? Então você usa o present continuous, que é a terminação ing. Vejam só, porque play, o verbo play é jogar. Aí se eu quiser falar playing, que é jogando, ing. Entenderam? Muito fácil, certo? Mandarei atividades. Quem quiser rever essa aula, pode voltar lá no canal. E quem não perdeu o link, não souber onde é o canal, você peça pra mim no privado, que eu envio o vídeo novamente, ok? Então por hoje é só, um beijo, um abraço, façam as atividades e enviem pra mim. Até semana que vem.